Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mary. Eu não consegui ir para Ponta Grossa essa semana, então a Prof. Lisei sugeriu que eu gravasse uma mini videoaula para que ela passasse para vocês, né? E que a gente não ficasse escutando a saudade assim um do outro. Então, aqui tô eu, né? Então eu vou continuar contextualizando sobre o capítulo 2 do Capital Fetiche da Yamamoto. Hoje eu trouxe somente um mapa mental para ser algo mais curto mesmo, algo mais dinâmico, mas espero que seja uma aula de bom proveito também, e depois, como costume, vou fechar com uma reflexão que eu espero que vocês façam aí, na próxima aula me contem como que foi, e é isso aí, então bora lá! Primeiro eu quero pedir desculpas que na minha telinha aqui eu vou ficar olhando um pouco para baixo porque eu tô com o notebook no meu colo, mas tá aparecendo grande aí pra vocês o que a gente tá trabalhando, tá? Então, o que a gente viu até aqui, né? A gente continuou falando sobre a questão da financiarização, da dívida pública, de como que o capital se tornou um fetiche na sociedade, né? E pensando, né, na questão da dívida pública, com a baixa taxação também dos super ricos, né, das pessoas que ganham bem, que recebem bastante grana, acontece que quem acaba pagando a conta da dívida pública são os trabalhadores, são os operários, né? A financiarização, como já comentado também nas aulas anteriores, é o lucro dos acionistas acima da vida, né? Acima da exploração dos trabalhadores, acima da precarização. Desculpa, meu gato resolveu aparecer um pouquinho, né? Esse aqui é o Galileu. Dê oi ali pra eles, filho. Pronto, eu espero que ele não apareça mais agora. Perdão. Continuando. Então, a financiarização, né, é esse trabalho do dinheiro somente pensando na questão do dinheiro. Então, é o próprio dinheiro sendo investido para que de alguma forma retorne algum lucro. A gente comentou também sobre a conferência de Bretton Woods, que foi uma conferência que aconteceu em 1944 e que comentou, né, e formalizou o dólar como uma moeda mundial, né, onde primeiro ele ficou atrelado ao ouro, né, que ele tinha a questão da cotação sempre vinculada ao ouro, mas depois, por conta dos Estados Unidos terem furado o acordo, mas ele já tinha se tornado uma potência mundial, então o dólar permaneceu sendo só ele mesmo, ele mandando em tudo e todos, né. E o trabalho, né, continua com aquela dinâmica de desemprego estrutural, do retrocesso sindical, né, do enfraquecimento dos movimentos sociais e da polarização, que seria um dos poucos protegidos, né, e a maioria descartável, a polarização da própria classe trabalhadora, onde existe a população que, em tese, é CLT, em tese possui mais regulamentações, ela possui mais direitos previdenciários, mais direitos no geral, né, possuem vale alimentação, isso e aquilo, e a outra parte do polo, que seria os trabalhadores informais, né, os que não possuem uma regulamentação certinha, né, que não possuem os direitos recebidos, não possuem uma regulamentação que vincule mesmo a sua profissão, né, que seriam os motoboys, os artesãos, ou até mesmo os PJs, né, que podem, de certa forma, ser considerados informais por conta de aqui no país, pelo menos, não serem vinculados à CLT, né. E o Estado, ele é uma potência forte, né, mas como ele é a serviço do grande capital, ele acaba controlando socialmente a população, usando os recursos públicos, né, que ele recebe para salvar bancos, para salvar empresas, para financiar novas empresas que vêm de fora, ou financiar também essa dinâmica da internet hoje estar tão presente, né, na sociedade. A gente comentou também sobre a desindustrialização do capital, né, com a ideia de que as empresas, as lojas, né, elas começam a se enfraquecer, o comércio local ele começa a se enfraquecer, assim, causando desemprego, causando uma baixa na economia das cidades, né, dos países, e isso eu até estava pensando ontem aqui, eu estava passeando aqui na cidade, e eu não sei como que é em Ponta Grossa, mas aqui em Guarapuava a gente tá numa crescente, a gente tem dois polos da cidade, tem a parte rica e a parte, assim, que é o que sobrou, né, não chega nem a ser pobre, é o que sobrou. A parte rica, ela fica hoje
num bairro planejado aqui da cidade, que é o bairro Cidade dos Lagos, que é onde vai todo o investimento. É onde tem o centro de eventos, é onde vai todos os eventos, onde tem um monte de coisa, mas lá pouca população consegue chegar lá porque é um lugar longe. Tipo, aqui, hoje eu moro num outro bairro e pra eu ir até lá são 20 minutos. Então, tipo, são 20 minutos de Uber de 20 a 30 reais, então acaba que a gente não aproveita desse comércio de lá, né? E isso causou o esvaziamento do centro da cidade. É uma coisa que os lojistas têm reclamado bastante, porque aí as lojas não vendem, né? O que mais acontece é que tem muita loja fechando. E isso se dá por conta dessa questão da financiarização, da desindustrialização, do aumento da jornada de trabalho também, porque, poxa, se eu trabalho numa escala 6x1, no único dia que eu vou ter descanso, né, no único dia que eu posso ficar em casa, eu realmente vou sair da minha casa para comprar alguma coisa? Não, é muito mais fácil eu entrar ali na Shopee, comprar alguma coisa e esperar chegar na minha casa. Então, isso acaba enfraquecendo também o comércio local, né? E não é pensado nisso, né? Tipo, eu não sei como que tá em Ponta Grossa, mas aqui em Guarapuava eu sei que tem muita loja fechando, tem muito lojista falindo, e isso é bem triste, né? Se for pensar na questão da evolução da cidade mesmo, né? E a questão social hoje, né, como já comentado também, e como lembrado sempre, é a banalização do ser humano, né? Que é o ser humano não sendo visto nem como sujeito, né? Mas sendo visto como um objeto, mas também como uma força de trabalho, que ele existe só para trabalhar. Então, essa dinâmica, né, da escala 6x1 existe só para trabalhar. Então, tipo, só que acontece que o pessoal esquece, né, o capital esquece que quem compra as coisas, quem dá o lucro para eles também são os trabalhadores. Então, tipo, ao mesmo tempo que eles estão aumentando a produção, eles também, de certa forma, estão dando um tiro no pé, né? Porque quem produz as coisas nunca tá chegando, nunca tá conseguindo acessar as coisas que produz. Enfim, eu espero que eu não esteja falando muito rápido, porque eu tô sentindo que eu tô falando muito rápido. Eu fico nervosa na frente de câmera. Mas, enfim, continuando, eu fiz um mapa mental sobre a questão social no Brasil, né? Que são os tópicos 2.1 e 2.2 que eu vou abordar, que é sobre a questão social no Brasil, né? Com a questão dos fundamentos históricos, e a questão social no Brasil de forma contemporânea. Então, como que essa questão social está se apresentando hoje no país. Então, eu fiz esse mapa mental, assim, que ficou bem sucinto. Espero que vocês gostem. Então, né? A questão social no Brasil, ela, né, se expressa pelas expressões da questão social. E essas expressões da questão social, né, que são racismo, hoje em dia, né, são racismo, desigualdade, misoginia, machismo, enfim, todas essas desigualdades sociais, a pobreza, a miséria, elas são raízes do colonialismo. O que é o colonialismo? O colonialismo é a suposta descoberta do Brasil, né? É essa ideia de que em 1500 os portugueses eles vieram para o Brasil e daí se tornou Brasil, né? Importante falar que o Brasil ele nunca existiu, ele foi fundado, né? Ele foi criado pelos portugueses, né? O que existiu antes era uma colônia onde existiam os povos originários, eles viviam bem tranquilos até que um dia os portugueses vieram para cá e essa foi uma ideia que foi comprada por muito tempo, né? Pensando de que eles trouxeram a civilização aqui para o país, né? E finalmente se tornou o país Brasil. Então, essa descoberta, né, que hoje a gente chama mais de invasão mesmo, essa invasão aqui no país, porque não se descobre um lugar que já é ocupado, né? Como já tinha bastante gente aqui, então foi uma invasão, né? Foi uma invasão. O pessoal invadiu aqui, se achou dono do negócio e assim ficou e continua até hoje, infelizmente, né? Com a questão de como que se construiu a elite brasileira. Então, né, esse colonialismo, essa forma de colonização aqui no país, que assim, difere de diversos outros locais, né, que não foram colonizados, né? Então, mas como o Brasil foi um país colonizado, ele carrega essas amarras, ele carrega essas raízes do colonialismo. Então, as expressões que hoje a gente tem são expressões que não que são novas, não que já existiam como da forma que são hoje,
Não que existiam lá no passado, né, no contexto histórico da mesma forma que são hoje, mas são expressões que de alguma forma elas carregam ainda o peso da colonialidade. E então a questão social no Brasil, ela é escrita especialmente pela questão da colonização mesmo. E tem também a questão da modernidade das tecnologias que trazem as relações de trabalho precárias. Isso também é até hoje aqui no país, né? Que pensa numa questão de modernização conservadora, que é uma modernização que, eu vou melhorar aqui as minhas máquinas, eu vou melhorar as coisas que possam fazer com que eu produza mais. Meu Deus, o meu gato aqui tá fazendo a bagunça, ele tá em cima da geladeira agora. Espero que ele não derrube nada, mas enfim. As empresas, né, elas investem cada vez mais nessas coisas e elas esquecem do pessoal, né? Esquecem não, né? Elas escolhem esquecer dessas pessoas, né? Elas não se importam com as pessoas que trabalham, com as pessoas que realmente trazem o capital para elas. Então, essa é a modernização conservadora, que moderniza tudo, né? Usa inteligência artificial, usa robô se preciso for, se tiver como, usa máquinas de ponta, mas os trabalhadores eles ainda são invisibilizados, eles não possuem acesso aos seus direitos, eles são PJ, eles são informais, eles são terceirizados e eles não têm a sua previdência, não possuem vale alimentação, não possuem vale saúde, vale qualquer coisa aí que a empresa possa ofertar como benefício. Então, essa modernização conservadora é uma coisa que começa desde lá também da colonização e vai até hoje. Porque a realidade é que, se não traz dinheiro, né, se não vai realmente ajudar, não tem por que investir. E o fato da colonização e dessa dinâmica também da modernização conservadora, acontece a desigualdade desigual, que é o quê? Né? Onde tem-se mais capital, tem-se mais pobreza. Então, tipo, como em algumas esferas da população brasileira existe um capital imenso, né, algumas poucas esferas, existe um capital imenso, em outras existe muita pobreza. Então, porque é uma desigualdade desigual, né? Há um espaço onde tais pessoas vão ser extremamente ricas, tais pessoas onde vão achar que são ricas, porque elas conseguem ter um pouco mais de acesso, tem pessoas que são pobres e tem pessoas que são a miséria, que são as pessoas que estão em situação de rua, são as pessoas que vivem em ocupações, que não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso à educação, que a polícia vai até lá e corta a luz, corta a água, porque é um local irregular. E essa desigualdade desigual, ela não afeta só a vida material, que seria o trabalho, a alimentação, a educação. Ela afeta também a vida cultural, né? O lazer das pessoas, afeta o acesso delas a coisas básicas, afeta o acesso delas a viver, né? Viver além da alimentação, viver além de só comer, viver além de só pensar, o que eu vou comer hoje? Não, eu quero poder pensar também o que eu vou fazer hoje para me divertir, qual hobby que eu vou fazer. Eu vou ir assistir um jogo de futebol, eu vou ir cantar, eu vou dançar, vou fazer alguma coisa. Mas o trabalhador ele não pode pensar nisso, né? Não perante o capitalismo. E essa questão também da vida cultural, eu gostaria de trazer também o conceito de cultura cara versus cultura barata, né? Que daí acaba tendo essa divisão, né? Porque se é um teatro, é um cinema, é um show de algum cantor famoso, assim, sei lá, internacional, ou então é um show de sertanejo, de agro, de alguma coisa assim, é uma cultura cara, é uma coisa que é raiz, é tradicionalista, é uma coisa bonita, é uma coisa legal, é o patrimônio cultural, histórico brasileiro. Agora, se for um rap, se for um grafite, se for grafite não, porque grafite é arte, né? Se for um picho, se for um funk, se for até um MPB, a depender de quais MPBs, na verdade, sejamos sinceros, né? Todos os MPBs também, se for parar pra pensar em como que por muito tempo o MPB, o samba, ele foi criminalizado, né? Hoje,
a gente tem tido uma crescente muito grande de pessoas que escutam samba, de pessoas que escutam pagode, de pessoas que escutam MPB. Mas a gente sabe que por muito tempo isso foi extremamente criminalizado, né? Por muito tempo, eu conheci samba faz, tipo, uns 2, 3 anos no máximo, porque eu nunca tive essa... Eu achava que era música que não prestava, eu achava que era música que não iria me trazer nada. Assim, mas por quê? Por conta da criminalização da pobreza, da criminalização dos gostos da população, dos gostos dos trabalhadores, né? De quem realmente vai lá e milita mesmo na classe artística, né? Porque as músicas hoje em dia, pensando em rap, né, Racionais, em samba, Jovelina Pérola Negra, Almir Neto, Jorge Aragão, todas elas trazem alguma crítica às expressões sociais que hoje, as expressões da questão social que hoje a gente possui, né, aqui no país. E a quem beneficia calar essas vozes, né? É claro que é o capital, né? Que é a elite. Então tem essa diferença da vida da cultura cara e da cultura barata. E essa diferença ela ainda é muito produzida. Por mais que hoje a gente esteja tendo uma pseudo-valorização, né, em diversas coisas ditas de pessoas, ditas da população operária, ainda não é uma valorização que realmente seja para valorizar a cultura. É só para bater meta, bater cota também, só para ter uma cota racial, para ter uma cota social nos lugares. E isso é uma coisa que deve sim ser falado, deve ser trabalhado, e é muito importante, porque a maior forma de resistência são essas coisas, é a arte, as manifestações, são as escritas, são você acordar todo dia e se vestir de quem você é. Então, essas coisas merecem ser ditas o tempo inteiro. Bom, mas continuando, a questão social, né, até por conta da colonização, ela teve uma democracia restrita, que seria a questão de que restrito à elite, né? A única população do país que possui uma democracia verdadeira, em partes também, né? É a elite, porque é a elite que é questionada sobre o governo, é a elite que é ouvida, que é ouvida para tomada de decisões, é a elite que se for lá numa audiência pública e falar alguma coisa vai ser ouvida, porque se for uma pessoa da periferia, ela jamais vai ser ouvida. Então, essa democracia restrita à elite é uma coisa que também, infelizmente, continua até hoje. E, né, por conta dessa democracia restrita, o desenvolvimento do país ele aconteceu sem um plano de desenvolvimento. Então, ele aconteceu desigual, né? Teve uma desigualdade desigual, ele teve esse desenvolvimento desigual, e acaba que tem-se parcelas que são extremamente ricas e parcelas que são extremamente pobres. E isso, né, como já comentado, são as raízes do colonialismo, né? Porque todas as expressões da questão social aqui no país, pelo menos, elas advêm da colonização do país, né? Por conta de todo o processo de genocídio contra os povos originários, todo o processo de escravidão, que a gente carrega até hoje, essas dinâmicas do colonialismo, né? Do colonial, do pensar que a elite é o mais importante, de que a gente tem reis e rainhas ainda, né? E nós vivemos um sistema capitalista, né? E o capitalismo aqui no país, ele se consolidou como um sistema totalmente dependente, excludente e conservador. Então ele depende do Estado, ele depende da elite, ele depende que tenha essa dinâmica do capital versus trabalho. Ele é excludente porque ele exclui a população mais pobre, né, a população operária, e ele é conservador, porque se ele continuar sendo conservador, o sistema ele continua permanecendo, né? Ele continua se fortalecendo cada vez mais com o conservadorismo. E o Estado,
ele tem o papel, né, o papel do Estado, como já comentado. Ele é o controle social, é o de solucionar conflitos entre a elite e a classe operária, que de uma forma ou outra, acaba sempre pendendo para a elite, né? E nessa dinâmica do Estado controlar a população ela se sente estrangeira no próprio país. O que acontece? Muitos de nós, inclusive, não se sentem patriotas, não se sentem brasileiros, no sentido de que, poxa, eu não gosto, talvez, de sertanejo, eu não gosto da própria política, eu não gosto das coisas do país, eu acho que meu país é ruim, eu penso, nossa, os Estados Unidos são maravilhosos, porque a Coreia é maravilhosa, porque eu amo K-pop, porque não, né, julgando, porque eu também amo K-pop, mas no sentido de que a gente tem por se sentirmos excluídos no nosso próprio país, a gente tenta buscar a nossa identidade em outros países, em outros locais, com outras culturas, né? O que acaba também marginalizando cada vez mais a cultura do nosso país, né? Que daí, tipo, muito melhor eu gostar de rock pauleira do que eu gostar de MPB, né? Muito melhor eu gostar de K-pop do que de funk. Então, tipo, essa comparação é uma comparação que não há necessidade de ter. É muito possível ver os pontos positivos de ambas as culturas, mas como somos estrangeiros no nosso próprio país, é difícil a gente ver o nosso país como algo que realmente faz parte da gente, né? E isso se dá por conta do capitalismo, porque o Estado ele tá o tempo inteiro falando, não, você não é dono daqui, você não é daqui, você não devia estar aqui, você só serve para trabalhar, você só serve para limpar o chão, para fazer qualquer coisa. Então, tipo, como que a gente vai se sentir querido? Como que a gente vai gostar de um país que está o tempo inteiro menosprezando a gente, né? E isso tudo são as raízes das expressões da questão social, né? As expressões da questão social. E a burguesia, como já comentado, ela teve, né, o benefício da democracia restrita, né? Porque ela conseguiu evoluir muito mais do que o restante da sociedade. E a agricultura, ela é a base da acumulação do capital. Por quê? A burguesia, ela só cresceu por conta da agricultura aqui no país, né? Hoje, o agro, ele ainda é muito bem visto, né? Como algo que faz com que o país se evolua, né? Faz com que o desenvolvimento econômico do país melhore cada vez mais. E, de certa forma, é verdade, sim, porque nós somos o país que mais produz, né, pensando na questão agrícola. Só que, como o capital está aqui, né, como a gente vive no sistema capitalista, o que produz aqui, as melhores coisas que produzem aqui vão para fora, né? Então, a gente como vivendo num sistema capitalista, a gente como produtores, né, como mão de obra, a gente não tem acesso àquele produto bom que a gente produz. A gente só tem acesso às migalhas que ficam pra gente, né? E a burguesia, ela se consolida muito com a ideia do mando e do favor. Que é, mando você fazer tal coisa e você... se você fizer tal coisa por mim, eu faço um favor pra você. Né? E se construiu, o Brasil ele se construiu inteiramente pelo mandonismo, pelo clientelismo e autoritarismo. O mandonismo é a dinâmica de ter um chefe de Estado que manda todo mundo e esse é o governo dele, né? Ele vai mandando, ele vai ter uma troca de favores e tudo mais. O clientelismo é uma coisa que é muito comentado no serviço social, no sentido de que os assistentes sociais eles não podem ver os usuários como clientes, porque eles não são clientes. Por isso que a gente até chama de usuários, porque eles são usuários do serviço que a gente está ofertando, eles não são nossos clientes. Então, o clientelismo ele vem na dinâmica de que estou te oferecendo alguma coisa para você me retornar outra coisa. Por isso, essa questão de que a gente não pode, quando a gente vai fazer uma visita, a gente não pode aceitar um café que seja, porque a ideia é que o usuário ele não sinta que ele está devendo um favor para a gente, mas sim que ele está recebendo os seus direitos. Então, o clientelismo seria essa dinâmica. É uma coisa que a gente vê muito em período eleitoral, né? Que,
se você votar em tal pessoa, eu te dou uma cesta básica. Eu te dou um galão de gasolina se você fazer campanha para tal pessoa. E o autoritarismo, né, que seria essa gestão autoritária, onde o governo ele é soberano, né, só o governo ele é soberano perante toda a sociedade, e ele manda e desmanda no que ele bem entender, e daí também vamos para a questão violenta da coisa, né, que daí começa a ditadura mesmo, né, a exclusão cada vez mais latente das pessoas, né, das populações marginalizadas. Então, isso tudo que eu disse até aqui, ele é como que o país se consolidou com a questão social, né? Como que a questão social se consolidou no país desde a colonização do Brasil, né? Desde a invasão do Brasil, né, pelos portugueses. Então, ao pensar o país, a gente não pode só pensar o país como um país talvez de terceiro mundo, mas sim pensar em todas as histórias que ele carrega, né? Em todo o histórico que ele carrega, todo o histórico de dominação que ele carrega, todo o histórico de escravidão, todo o histórico de genocídio de povos originários, isso, coisas que acontecem também até hoje. O trabalho escravo também é uma coisa que ainda não foi... que não acabou aqui no país, né? Vira e mexe, está tendo casos de pessoas resgatadas em trabalho análogo à escravidão. Também tem a questão seria a informalidade uma forma também de escravidão, né? E também as raízes, né, que a gente carrega até hoje, né? A questão do racismo, que só existe por conta da forma que o país foi colonizado, né? Então, a questão social no Brasil, ela precisa ser pensada considerando toda a historicidade dele. A questão social agora no Brasil contemporâneo, a autora ela traz que a gente, né, também por conta dessa desigualdade desigual que a gente carrega, da forma que fomos colonizados, da forma que o trabalho é visto na sociedade, o sistema capitalista que a gente está inserido, a gente vive um apartheid social. Seria o quê? É um termo que foi usado para descrever a separação radical entre os ricos e os pobres, né? Nessa dinâmica de que os ricos estão lá longe e os pobres estão lá longe. E em nenhum momento eles estão juntos. Porque tem essa mesma diferença, essa discrepância entre os dois numa mesma sociedade, como se fossem mundos diferentes que não se encontram. Como a questão também da cultura, que eu já comentei, né? Que, tipo, a cultura que é rica é deles. A gente não pode ter acesso. Eu não posso ir num teatro. E eles jamais vão se submeter a ir num baile funk, sabe? E por conta disso, a gente tem essas dinâmicas, essas expressões da questão social tão fortalecidas aqui no país. E a autora também comenta sobre a questão da financiarização aqui no país, que o país ele acabou tendo a necessidade do financiamento externo e das exportações e importações, né? Com essa dinâmica de que produzimos aqui tudo, mas o que fica aqui é meio ruim, né? E o que vai lá para lá é top de linha. E isso também acaba aumentando a dívida interna e a externa. E através disso, né, é realizada a financiarização, que é o investimento, como a gente já comentou, né, é o investimento da grana, né, em bancos, em ações, em empresas diversas, que acaba acontecendo essa questão do desemprego, né, da precariedade do trabalho. E essa financiarização ela é incentivada também pela crescente do neoliberalismo aqui no país. E o neoliberalismo, né, é onde o Estado ele acaba atuando cada vez mais a favor dos interesses privados e do capital. E com essa crescente do neoliberalismo, tem a fragilização dos movimentos sociais, o estímulo crescente do individualismo. A questão social ela não desapareceu, como já comentado. A gente comentou numa das aulas, naquela aula dos conceitos, que não existe uma nova questão social. O que existe é a questão social que passou por diversas mudanças para chegar aqui hoje. Então, o racismo que a gente tem hoje, ele é retrato da escravatura que aconteceu lá há 300 anos. E, tipo, lá, a expressão da questão social que eles tinham era a escravatura.
Mas aqui é o racismo que a gente carrega, né? Que acabou se estruturando também, né? Então, e que é importante que seja falado. Então, hoje, cada vez mais, né, a questão social ela se apresenta pela banalização da vida humana, né? Pela precariedade no serviço, pela precariedade no trabalho, pela discriminação, pelos diversos preconceitos, pelas diversas mortes que ocorrem no país de mulheres, de pessoas LGBTs, de pessoas negras, pela questão do policiamento, que sempre acaba afetando mais a vida das pessoas negras. É o você sair da tua casa, se você vê um policial, você fica com medo. Porém, mesmo com todas essas questões, mesmo frágeis, algumas resistências permanecem, né? A gente tem aqui no país como um movimento social, né, que permanece há anos, que é o MST, né, o Movimento dos Sem Terras, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, a questão da resistência negra mesmo, da resistência feminista, da resistência LGBT, que cada vez mais tem um crescimento muito grande. É uma coisa muito positiva é que hoje as novas gerações elas têm se sentido cada vez mais confortáveis para se entender como uma pessoa LGBT. E isso é uma coisa muito positiva, porque como eu comentei, né, no início, uma das maiores formas de resistência é você se vestir como quem você é, né? É você olhar e você falar, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher pansexual. Então, isso é uma forma de resistência. Então, mesmo frágil, mesmo a gente passando por diversas dificuldades, a gente continua resistindo, a gente continua existindo. E é importante que a gente ocupe espaços, é importante que a gente fale sobre essas coisas. E, bom, agora já encaminhando para o final, né, é importante lembrar que a questão social ela não é algo estrutural apenas, porque ela não é algo que está na estrutura, né? Ela é uma coisa que se manifesta de forma concreta na vida de todo mundo, né, em especial das populações marginalizadas. E para compreender essa questão social, é importante considerar a historicidade do país, como eu já comentei. É importante pensar no país desde antes de 1500. Né, como a colonização, quais foram as consequências dela e a maneira que se deu essa concentração do poder aqui no país. E entender que essas histórias, mesmo que sejam lá do passado, mesmo que a invasão tenha acontecido há tempos atrás, até hoje a gente passa por diversas questões que foram trazidas de lá. Então, todas essas questões elas permanecem. Então, é importante que a gente pense no país com todo esse histórico. E as expressões da questão social, elas são várias, como a gente já comentou. Mas em vez de serem enfrentadas como uma responsabilidade do Estado e o direito da população, tem sido tratado cada vez mais como caridade. Né? A gente tem cada vez mais programas limitados, oportunidades de mercado, que reforçam ainda mais as desigualdades. Então, o aumento empresarial ele tem sido cada vez maior. E essas desigualdades, essas expressões da questão social, elas são trabalhadas cada vez mais como caridade. Então, muitos direitos têm sido conquistados por conta, por exemplo, de organizações de sociedade civil, que fazem coisas que são coisas que deveriam ser dever do Estado. Então, essa é a crescente do neoliberalismo, né? Que, como o neoliberalismo, né, o governo ele não se importa com tudo, não resolve tudo, é necessário que surjam novas instituições para que ao menos amenizem um pouco, né? E acaba se tornando uma questão de assistencialismo, de caridade, de dó. Então, são dinâmicas complicadas e que perpassam a vida do assistente social, perpassam a vida do advogado, perpassam a vida de todo mundo. Bom, mas agora, encaminhando para o final, né, de verdade, eu achei que por ser um vídeo eu ia falar bem menos, mas aparentemente eu fiquei até um pouco mais confortável. Mas espero que tenha sido uma boa aula, espero que vocês gostem. E tô com saudade de vocês, espero que a gente se veja logo. E agora eu vou me despeço de vocês, né? Espero que vocês tenham uma boa aula, que a próxima atividade que vocês vão fazer com a Prof. Lisley seja muito proveitosa. E antes né, para fechar aqui, eu vou deixar rodando uma música que é Comida do Titãs, que eu quero e espero que vocês escutem com cuidado, vocês pensem sobre tudo que eu explanei aqui para vocês
e depois vocês façam uma reflexãozinha aí entre vocês, tá bom? Muito obrigada novamente, espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, sei que a Prof. Lisley pode sanar as dúvidas. Eu também estou disponível, coloquei até meu Instagram ali, se vocês quiserem me seguir. Então, enfim, sintam-se à vontade e espero que a aula tenha sido proveitosa. Até uma próxima. Beijo! Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Como a vida quer. Eu digo, bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela verdade. Bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, quer trazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e não pela metade. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade.